certo que o sindicato dos trabalhadores ele ainda é mais importante ainda do que o do patronal, ao meu ver, porque o patronal ainda é daqueles que têm maiores condições, né, de recursos econômicos, né, e políticos, enquanto que os trabalhadores têm a mão de obra para oferecer e têm pouca chance de impor as suas vontades, a sua vontade a não ser se juntando, né? Os trabalhadores precisam muito mais do sindicato, eu diria, do que o próprio patrão. O patrão já tem na relação de emprego uma situação de poder, de força política e de influência que o empregado não tem. O empregado se juntando junto a sindicatos, né, organizações de associativas, vai ter uma chance de colocar as suas reivindicações melhor do que isoladamente e de uma forma muito mais efetiva. Isso historicamente nós temos visto, mas claro, há sempre um movimento de, vamos dizer assim, de hostilidade a essas instituições, né? As pessoas que se reúnem em sindicatos e associações, elas sempre foram mal vistas pelos empregadores, em geral, né? Porque, claro, dá mais força para esse grupo de pessoas que não tem força nenhuma, mas que reunidas em sindicatos, reunidas em associações, elas têm chance de colocar as suas reivindicações. Eu fiz parte dos sindicatos bancários aqui, onde eu era estudante de direito, eu era bancário, e nós tínhamos, naquele momento, uma série de reivindicações trabalhistas e eu vivenciei situações de constrangimento, de pessoas que, intimidadas, não podiam participar do sindicato, ou se participavam, depois eram punidas, elas não ascendiam na sua carreira como pretendiam, e assim por diante. Então nunca foi fácil essa relação, né? Mas eu acho, como tu, que algumas coisas foram fundamentais. Eu acho que, primeiro, eu acho que os sindicatos apoiarem determinados candidatos que depois vençam as eleições, isso enfraquece o sindicato. A meu ver, o sindicato não deveria ter, vamos dizer assim, uma atividade partidária, porque no momento que o sindicato escolhe um partido, ele deixa de escolher todos os demais. E a categoria, a base da categoria, ela é feita de uma pluralidade, né? E as reivindicações trabalhistas, elas são reivindicações trabalhistas, seja esse ou aquele governo. Então eu acho que um dos elementos enfraquecedores dos sindicatos entre nós foi a partidarização de alguns sindicatos. Ficaram tão marcados por aquele partido que depois as outras pessoas que não eram daquele partido se retiraram. E de outra parte, quando o partido chega ao poder, há um silenciamento, né? Ao invés de o sindicato continuar fazendo a sua atividade reivindicativa, porque agora o partido que eles apoiaram está no poder, eles deixam de fazer aquelas reivindicações, porque agora, bom, teriam que exigir do governo que apoiaram. Então, isso é um complicador que enfraqueceu. Mas, sem dúvida nenhuma, depois, a retirada do imposto sindical, eu acho que também foi um elemento importantíssimo para o enfraquecimento econômico dos sindicatos. Eu acho que esses dois aspectos aí tem na nossa história recente, né, dão uma certa explicação por que nós tivemos aí um enfraquecimento da força sindical entre nós. Eu acho que esses dois elementos são importantes. Tem outros, mas esses dois elementos são muito importantes. É a retirada do imposto sindical e a partidarização de alguns sindicatos que, vinculados a partidos políticos, depois venceram eleições, eles deixaram de fazer as reivindicações que a categoria precisava. Ficaram pelegos, como se dizia na linguagem sindical. Sindical. É verdade. Né? E isso aí eu tenho para mim contribuiu as centrais sindicais. Né? Quando os sindicatos são daquela categoria é uma coisa, as centrais são outras. Né? E as centrais eu tinha muito mais envolvimento político, né? Partidário, Pois é, do o que envolvimento político é importante. né? O envolvimento político é importante, não pode ser partidário. Aí que está a questão, a meu juízo. Né? Ele tem que ser um movimento político de reivindicação daquela categoria, e, então, independe do governo, é sempre a reivindicação da categoria, e deveria ser, né? E seja qual for o partido que esteja no poder, o movimento deve se manter. Né? O que eu acho que foi um desvio foi depois se partidarizar e abandonar, então, aí, a defesa da categoria em favor da defesa do partido. Eu acho que isso contaminou em grande parte, a força sindical no Brasil. Eu acho que nós temos que nos reinventar, eu acho que temos que achar esse rumo de ter sindicatos. Um novo formato. E eu, para mim, aqueles que sobreviveram e estão firmes são aqueles que prestam serviços. Né? Não só representam, mas prestam serviço. Eu sempre faço bom, o próprio sindicatos comerciários, Sindicato Trabalhador Rural, eles têm atendimento médico, odontológico, essas coisas são importantes, ainda mais nos dias de hoje, que não tem, ou tem carências, o plano de saúde é muito caro, muitas vezes, né? Então, esse tipo de atendimento, eu acho que o sindicato rural, por exemplo, ao fornecer a ficha daquele que é sócio do sindicato rural,
ele dá uma prova de exercício de atividade rural para aquela pessoa, para aquela família, que muitas vezes, Leandro, é a única prova que a pessoa tem para conseguir a sua aposentadoria lá no futuro. A importância disso. A importância de ser sindicalizado no sindicato rural, por exemplo.